Boa tarde, pessoal. O som está bastante alto, né? Tá bom, né? Hoje a gente está retornando com o terceiro e último bloco de aulas envolvendo a temática do ano, que é a teologia da família. No nosso primeiro bloco, nós tratamos das questões relacionadas à família à luz da Bíblia, divórcio, casamento, novo casamento, criação de filhos e tudo mais. No segundo bloco, a gente se inspirou nos teólogos da nossa tradição, como Agostinho, Crisóstomo, Tomás de Aquino, a nossa confissão de fé, para entendermos o que é o casamento, o que é a família e a sua finalidade. Nesse bloco aqui, eu diria que é o bloco mais relevante da nossa discussão. E por que isso? Não porque em si mesmo o assunto seja o mais importante, mas porque, graças a Deus, a gente vive numa igreja onde as pessoas, a maioria, é crente de verdade. Então, por mais que haja algumas dúvidas sobre envolvendo esse assunto, em grande parte da nossa igreja, nós já temos esses valores cristãos relativos ao matrimônio e à família, mais ou menos bem assentados. O grande problema do mundo hoje, e talvez o grande desafio que a fé cristã enfrenta, é na relação desses nossos valores com o mundo contemporâneo. Porque a nossa briga hoje não é com o arianismo, com o Papa ou com a Revolução Francesa. O grande desafio que o cristianismo enfrenta no mundo hoje é a crítica crescente à nossa estrutura moral, sobretudo aos nossos valores familiares, sexuais e tudo mais. Então, nesse bloco, a gente vai tratar da família cristã no mundo contemporâneo, tentando mostrar as raízes da dissolução do casamento e da família no mundo atual, tratando de temas como feminismo, feminilidade e masculinidade, as tentativas de redefinição do conceito de matrimônio para incluir coisas como casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou o chamado poliamorismo, a relevância social, o impacto social dessa redefinição de tudo o que a gente está vivendo. E na aula de hoje, a gente vai tentar tratar, e o tempo é curto, eu vou tentar me acostumar a esse nosso novo formato, a gente vai tratar daquela que eu penso ser a principal influência filosófica por trás do entendimento vigente no mundo ocidental hoje sobre o casamento, que é a noção de casamento como contrato da tradição iluminista. E a base que eu vou usar para essa aula é esse livro aqui, do John Witt, De Sacramento ao Contrato, Casamento, Religião e Lei na Tradição Ocidental. É o livro que eu me baseei também para dar aquela aula sobre o matrimônio na tradição calvinista. Para quem se interessa sobre o assunto, é um baita livro que fala de todas as raízes, desde a Grécia Antiga, a raiz bíblica, patrística, até a tradição iluminista, da noção de casamento no mundo ocidental. As leis nascidas dos modelos católico e protestante do casamento não são artefatos de uma cultura antiga de interesse apenas histórico ou arqueológico. Até o século XX, ou seja, até muito recente na história da humanidade, era essa a lei de grande parte do Ocidente. No início do século XX, as autoridades jurídicas da Inglaterra e dos Estados Unidos, do mundo anglo-saxão, falavam frequentemente do casamento como um estado de existência ordenado pelo Criador, uma consumação da ordem divina de multiplicar e encher a terra, ou o mais elevado estado da existência, ou a única subestrutura estável das instituições sociais, civis e religiosas. Eles descreviam o casamento como uma instituição pública de interesse universal, na qual cada casamento individual ou a sua dissolução afeta os direitos, não apenas de marido e mulher, mas de todas as outras pessoas. A Suprema Corte dos Estados Unidos da América ainda falava frequentemente do casamento como mais do que um mero contrato, como uma obrigação sagrada, um estado sagrado,
o fundamento da família e da sociedade, sem o qual não pode haver civilização nem progresso. Herdeiros de uma tradição jurídica que remonta desde a Grécia Antiga, Platão e Aristóteles, passando pela influência do cristianismo e da Bíblia, a legislação inglesa e americana definiu o casamento como uma união monogâmica entre um homem e mulher aptos, com idade para consentir, orientado para o seu amor e suporte mútuos, proteção da tentação sexual e para a procriação e criação de filhos. Veja, essa não era estritamente a compreensão cristã do casamento, mas era a compreensão das cortes seculares. Tamanha era a influência cristã e clássica no ordenamento jurídico do mundo ocidental. Então a gente aqui não está falando do que era a compreensão da Igreja Católica ou da Igreja Protestante, mas daquilo que era a compreensão da própria Suprema Corte dos Estados Unidos há pouco menos de 100 anos. Ou seja, até muito pouco tempo atrás, não havia muita diferença entre a concepção da jurisprudência secular e os líderes católicos de Trento ou os líderes protestantes de Wittenberg e Genebra. Havia uma aproximação muito maior entre aquilo que o cristianismo defende e o ordenamento jurídico secular. Há pouco, mais ou menos, 100 anos. A lei geralmente exigia que o compromisso de noivado e o compromisso de matrimônio fosse formal e que os casamentos fossem contraídos com o consentimento dos pais, das testemunhas e perante as autoridades civis e religiosas. A gente viu aqui na última aula que eu dei sobre o casamento na tradição calvinista, que muito disso aqui já era defendido na Genebra de Calvino, a necessidade do consentimento dos pais, do consentimento da autoridade religiosa e civil e tudo mais. Os casais, por exemplo, que queriam o divórcio, precisavam justificá-lo perante a autoridade civil, perante o tribunal, e geralmente as justificativas aceitas giravam em torno de adultério, abandono do lar ou abuso e crueldade. E a parte que propunha o divórcio, além de precisar provar a existência, seja de adultério, abandono ou crueldade, precisava garantir a subsistência da parte mais frágil, geralmente a mulher e as crianças. A lei penal criminalizava atos sexuais como a fornicação, o adultério, a sodomia, que é a homossexualidade, a poligamia, o incesto, a contracepção, o aborto e outras transgressões sexuais. Por exemplo, no Brasil, até 2005, o adultério ainda era um crime passível de pena de prisão no Código Penal brasileiro. E vejam, aqui eu estou mais descrevendo como a coisa era do que necessariamente defendendo que deve ser assim. Porque veja, não necessariamente precisamos concordar que o adultério deva ser passível de pena de prisão, apesar de ser uma imoralidade. Mas é interessante observar como a legislação ela protegia os valores familiares. Por mais que, eventualmente, uma legislação não fosse a mais adequada e, de fato, precisasse ser revogada, ainda assim você via um reflexo, uma preocupação do legislador em proteger essa instituição chamada família, a ponto de, há meros 15 anos atrás no Brasil, o adultério ser passível, inclusive, de pena de prisão. Menos de um século depois, o costume e a lei da família passou a ser amplamente desdenhado. Hoje, uma perspectiva contractual do casamento passou a dominar toda a lei e todo o ordenamento jurídico ocidental. O casamento passou a ser visto cada vez mais como um contrato bilateral, formado, defendido e dissolvido conforme a vontade dos cônjuges. A exigência de coisas como consentimento dos pais, testemunhas, consentimento da igreja, praticamente vem desaparecendo. E outras coisas que giravam em torno
da noção tradicional de casamento. Ou seja, progressivamente o casamento veio, em pouco menos de 100 anos, veio deixando de ser uma instituição natural, porque a gente já viu aqui que o casamento é fundado por Deus na ordem natural das coisas, como uma ordem social e religiosa, e passou a se reduzir à vontade das partes. Ou seja, vejam, deixou de ser um contrato em que os termos eram pré-definidos por Deus, através da natureza, da sociedade, da igreja, e passou simplesmente a ser um contrato em que as partes envolvidas têm o condão, a prerrogativa de definir como aquilo vai ser. Então o casamento se reduziu a uma construção social. Daí que a gente vai ao modelo iluminista, que surge lá no século XVIII, para entender toda essa transformação à vida nos últimos 100 anos no mundo ocidental. Em seu 2 tratados sobre o governo, de 1690, John Locke aventou a ideia de que o casamento poderia ser visto simplesmente como um contrato bilateral entre homem e mulher em condição de igualdade. Ele havia sugerido que uma perspectiva natural e contratual do casamento poderia ser defendida sem referência necessária às perspectivas espirituais do casamento. Ele conjecturou, inclusive, que uma lei matrimonial baseada num contrato poderia ser válida, ainda que Deus não fosse visto como fundador do contrato de casamento e nem tivesse o envolvimento de sua igreja. Mas nem ele, nem Locke, nem os iluministas posteriores levaram as suas ideias às últimas consequências. E por mais de um século depois dele, embora a tradição iluminista tenha se livrado da influência de Deus e da igreja no contrato do matrimônio, eles ainda defendiam mais ou menos os mesmos valores através de argumentos recorrendo à lei natural, ao senso comum ou ao mero utilitarismo. Então você vai encontrar em John Locke, em William Paley, em David Hume, inclusive, defesa da monogamia, condenação ao adultério, tudo isso, mas não mais enraizados na autoridade de Deus e na autoridade da religião. Então esse é o primeiro rompimento que a tradição liberal e iluminista faz no contrato do matrimônio, que sempre, ao longo de toda a história, sempre envolveu Deus e a religião. Ainda que não seja uma religião cristã, porque a gente já falou isso aqui, o ser humano afastado de Deus, muitas vezes, dirige esse impulso que nós temos a Deus, aos falsos deuses, mas o casamento, em toda a história da humanidade, sempre foi uma instituição que envolveu a religião do povo. Então esse foi o primeiro rompimento. Deus saiu de cena, já com John Locke, no final do século XIX. No entanto, no século XIX e século XX, no momento posterior, os pensadores liberais passaram a empurrar essa hipótese de Locke às suas últimas consequências. A essência do casamento, afirmaram eles, não era mais o seu simbolismo sacramental, ou a ideia de aliança perante Deus, nem o seu serviço social à comunidade, como era entendido tradicionalmente. A essência do casamento passava a ser o acordo privado e voluntário entre duas partes. Os termos desse acordo, portanto, não eram pré-estabelecidos por Deus, pela natureza ou pela sociedade. Esses termos seriam estabelecidos pelas próprias partes envolvidas. E aí a gente começa, no segundo momento, no primeiro momento tem a ruptura com a religião, por volta de 1850. Num segundo momento, já no século XX, a gente começa essa ideia liberal começa a ser levada às últimas consequências, e do casamento, da essência do casamento, é extirpada a sua fundamentação na natureza. E o que isso quer dizer? A gente sabe que, naturalmente,
o corpo do homem se inclina ao corpo da mulher e vice-versa. A gente sabe que a união sexual, ela naturalmente se inclina à criação de filhos. E com base nesses argumentos da lei natural, a primeira geração de iluministas ainda defendia valores aproximadamente cristãos. Há o rompimento com a religião e depois vem o rompimento com a natureza. A natureza não pode mais definir o que é o casamento. E, por conseguinte, vem também o rompimento com as normas que a cultura ou que a sociedade estabelece. Quem é a sociedade para estabelecer aquilo que eu devo fazer e viver no meu contrato matrimonial? Então, essa é a influência liberal que começa com John Locke e vai influenciando todo o ordenamento jurídico desde o século XVIII até o mundo hoje. E é por isso que é muito difícil nós nos envolvermos em debates sobre a redefinição do casamento, porque o senso comum ele está influenciado por essa percepção liberal. E no contexto liberal, num casamento entendido como um contrato entre as partes, nada daquilo que a gente defende faz sentido. Porque se eu defino os termos do meu casamento, não tem razão racional, lógica, para a gente impedir o acesso ao casamento a quem quer que seja. Se a gente romper com a autoridade de Deus, da natureza e da sociedade. Ora, se eu sou autônomo, se a minha consciência é o critério último de verdade, então serei eu a decidir o que fazer com minha vida, minha família, casamento e, por que não, com o meu próprio corpo. E é o que a gente tem visto no mundo hoje com a questão da transgeneridade, que pode ser atribuída também a essa ideia até gnóstica de que a consciência do indivíduo é o critério máximo de verdade, não sujeita mais a norma de nenhum tipo, da religião, nem da natureza e muito menos da sociedade. Portanto, sendo assim, eu defino não só como e com quem eu viverei o meu casamento, como eu defino, inclusive, que tipo de ser humano ou mesmo que tipo de animal eu serei. Se eu me definir como mulher, ou como cão, ou como criança, quem é a sociedade, quem é a natureza, quem é Deus para dizer o contrário? A mudança-chave promovida pelos filósofos iluministas a partir de 1850, como eu já disse, foi remover o aspecto religioso da essência do casamento. Isso liberalizou a instituição do casamento e libertou as partes envolvidas das exigências cerimoniais religiosas obrigatórias. Agora eram as partes que tinham a escolha de envolver ou não a igreja, ou obedecer ou não à Bíblia em suas vidas sexuais, matrimoniais e familiares. Então, num primeiro momento, Deus é retirado de cena. Mas o movimento-chave do segundo momento da influência do iluminismo vem na década de 50, como eu falei, com a remoção gradual dessas dimensões naturais e sociais necessárias do casamento, o que veio fazer com que o casamento se liberalizasse ainda mais. A mais decisiva afirmação dessa concepção liberal de casamento vem com John Stuart Mill, famoso filósofo do século retrasado, e ele que passou a ver no casamento uma instituição que girava em torno da figura do homem, do patriarca. E segundo ele, girava em torno da figura do patriarca à custa da felicidade da mulher e das crianças, dos filhos. Mas o ataque mais profundo de Mill à legislação inglesa, ele era um inglês à época, foi um ataque teológico. Expor a verdadeira raiz de muito daquilo que é apresentado como intenção da natureza e ordenança de Deus, como Mill colocou. A teologia e lei matrimonial dominante sustentava um patriarcado tríplice, Mill acusava. A igreja ditava ao Estado a sua compreensão específica de natureza, o Estado ditava ao casal os termos da sua relação matrimonial e o homem na relação matrimonial
ditava à esposa e filhos a gestão da casa e destituindo o segundo mil de toda a liberdade e permissão de propriedade, pensamento e de crença. Então ali ele começa a pressionar por uma concepção igualitária de casamento, removendo, por influência em grande parte do ainda incipiente movimento feminista, a figura do patriarca. E vejam, muito desse movimento teve alguma razão de ser, com base em muitos casos de abuso dessa figura do patriarca. Porque a gente sabe que o poder, ele tende a corromper. E quanto mais poder, maior a corrupção. O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, a ideia do patriarcado tem seus riscos também, evidentemente. Porque se você não coloca limites à figura do patriarca, do homem, ele pode muito facilmente se tornar um patriarca abusivo. Isso acontece. Então, justificando-se com base nisso, é que se começou a propor essa noção de casamento mais igualitário, essa concepção contratualista do casamento, num primeiro momento. Num segundo momento, como eu falei, vieram as grandes revoluções a partir da década de 50, que romperam em definitivo com qualquer concepção, qualquer resquício de concepção tradicional da ideia de casamento. As reformas jurídicas modernas, por influência desse pensamento. Então, no segundo momento, os ideais iluministas do individualismo, da liberdade, da igualdade e da privacidade, que antes haviam orientado a reforma da lei matrimonial em prol de uma concepção mais igualitária, agora rompia em definitivo com qualquer concepção tradicionais. Então, mesmo os antigos ideais iluministas que buscavam se pautar ainda nos argumentos da lei natural, do senso comum, dessa vez passaram lentamente a dar espaço a uma nova realidade do casamento como um contrato sexual orientado à satisfação das partes. E é aqui que a gente chega à ideia vigente no mundo hoje. Mas a advertência de John Milton, ecoando Tomás de Aquino, de que a contratualização privada do casamento traria injustiça e ruína às mulheres e crianças, tem se tornado uma realidade na América e no mundo. Porque os acordos pré-matrimoniais, matrimoniais e de divórcio, geralmente acabam não sendo transações isentas de conflitos de interesse. Em meio à paixão, ao romance pré-nupcial, muitas vezes as partes estão cegas para as plenas consequências do seu acordo. Muitas vezes, enamorados, o casal não pensa racionalmente nas eventuais implicações do acordo nupcial. E na angústia emocional da separação e do divórcio, as partes podem se deixar levar mais pelo desejo de curto prazo de se livrar do cônjuge problemático do que pela preocupação de longo prazo com o seu bem-estar e da prole, dos filhos. E nesse contexto, o que geralmente acontece? Geralmente prevalece a posição e a opinião, a vontade do cônjuge economicamente mais forte, que quase que invariavelmente é o homem. Diz Mary Ann Glendon, por baixo do manto da igualdade e liberdade que se lançou sobre a família, o estado de natureza sempre aparece. E essa desigualdade natural que o homem tem sobre a mulher e os filhos acaba se manifestando. Então, esse evangelho do casamento contratual, que prometia a salvação dos antigos abusos do patriarcado, pautados nos modelos cristãos de casamento, agora ameaça com abusos ainda mais graves. Lembrando de algumas estatísticas, desde 1975, que é a gente pode colocar aqui o marco temporal para as grandes reformas na legislação matrimonial no ordenamento jurídico ocidental, aproximadamente 1/4 das gestações terminam em aborto.
1/3 das crianças nascem de mães solteiras. Metade de todos os casamentos terminam em divórcio. 2/3 das crianças negras crescem sem a figura do pai em casa. Mães solteiras têm 4 vezes mais chances de enfrentarem a pobreza, a falência e o despejo. Filhos de lares destituídos têm muito mais chances de apresentarem problemas de comportamento e aprendizado e 4 vezes mais chances de sofrerem abusos físicos e sexuais. Mais de 2/3 dos adolescentes e jovens adultos que têm problemas com a lei são frutos de lares de um único pai ou sem a presença nem sequer de pai nem de mãe. Embora nos últimos anos essas estatísticas tenham melhorado um pouco, o ônus da dissolução da família moderna pesa desproporcionalmente sobre a parte mais frágil, que é a mulher e os filhos. Então vejam, se talvez havia alguma justificativa razoável para, como John Milton, se propor correções na legislação de modo a proteger a mulher e as crianças do patriarcado abusivo, essa noção acabou removendo qualquer autoridade do patriarca e transmitindo toda a autoridade sobre a família ao Estado, que, como mostra a história do século XX, tende a ser muito mais abusivo. E removendo todos os freios religiosos, naturais e sociais do matrimônio, tornou-se muito mais fácil para o homem abrir mão do seu compromisso de matrimônio, prejudicando assim aquela que é a parte mais frágil nessa relação. E sempre será, não por uma imposição da sociedade, mas pela própria constituição biológica do matrimônio. Numa família bem ordenada, com 2 ou 3 filhos, impreterivelmente, a mulher vai precisar se abrir mão de parte do seu desenvolvimento profissional pela própria condição biológica da gestação. Então, na condição atual em que não existem mais freios religiosos, morais ou sociais ou naturais, isso beneficia a parte que está economicamente vantajosa, fisicamente vantajosa, que é o homem, trazendo um ônus desproporcional às mulheres e filhos e, por conseguinte, à sociedade. Numa visita a qualquer presídio, você pode constatar que a maior parte, uma parte significativamente desproporcional daqueles homens que estão lá, são frutos de lares destruídos, sobretudo de lares sem pai. Ou seja, a dissolução da família tem uma implicação não só para o indivíduo, mas para toda a sociedade, porque ideias têm consequências. Muito antes do marxismo se apossar da pauta de destruição da família, o liberalismo, ainda que involuntariamente, já fazia isso. Primeiro rompendo com o aspecto religioso e depois com o aspecto natural e social do matrimônio. Isso nos mostra, irmãos, que ideias têm consequências. E aquilo que hoje é objeto de discussão intelectual acadêmica, amanhã vai ser o que vai estar movendo exércitos e destruindo impérios. E é por isso também que os nossos adversários se preocupam tão intensamente em cooptar as instituições que governam o mundo, sobretudo as instituições culturais, a mídia, partidos políticos, ONGs, escolas e universidades. Porque ao moldar a mente da próxima geração, eles conseguem assim o intento de destruir família, casamento e tudo mais. E é por isso que nós precisamos nos lembrar de termos a astúcia das serpentes, como ordenou o próprio Cristo, e nos atentar para a sutil sedução da serpente que se manifesta de diversas formas, nas discussões políticas, nas discussões sobre legislação, nas discussões atuais sobre redefinição do papel do homem, da mulher, ou do sentido do casamento, da educação dos filhos, com a promessa de sempre de que é certo que não morreremos.
E é por isso que importa essa discussão, e é por isso que importa sabermos a origem das ideias, e é por isso que, como cristãos, nós jamais podemos abrir mão desse enfrentamento na defesa daquilo que o próprio Deus criou como instrumentos da sua graça comum. Amém? Vou orar para encerrar e depois, se alguém tiver alguma pergunta, estou aberto. Senhor, obrigado pelo dia de hoje, obrigado por estarmos aqui nessa aula e que, apesar da eventual complexidade do assunto, que isso possa dar algum fruto no nosso coração, tendo a compreensão para pescar as sutilezas que a serpente tem usado para nos enganar no mundo hoje, seja na política, nas escolas, universidades, e que a gente se atente para a importância de valorizar aquilo que o Senhor criou, particularmente família e casamento. Em nome de Jesus, amém.